Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos pesquisas eleitorais. Os institutos de pesquisa apontavam que no primeiro turno da eleição para presidente do Brasil, o Lula teria uma grande vantagem em relação ao Bolsonaro. Mas não foi isso o que ocorreu. Nesta aula, eu vou mostrar 4 motivos que eu fui capaz de pensar a respeito do assunto. O que eu vou falar é resultado da minha pesquisa, lendo os artigos originais que foram disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa. Coloca, por favor, lá no final da aula, qual dos motivos que eu apontei que você considera como sendo aquele mais importante para explicar essa diferença que houve entre a estatística e a realidade. Bom, a última pesquisa, que foi feita logo antes da eleição, foi encomendada pela Rede Globo e devidamente registrada no TSE. Eu preciso falar sobre os termos técnicos que aparecem. Então eu vou falar sobre tamanho de amostra, margem de erro e nível de confiança. Vou partir de um exemplo mais simples. Vamos supor que aqui esteja toda a população que votou em algum candidato. Existe uma proporção P daqueles que votaram no candidato azul. Eu coloquei aqui bolinhas azuis e vermelhas. Aqui tem 6 bolinhas azuis em um total de 10. Isso aqui é 60%. Esse P aqui é de proporção. Significa a quantidade de pessoas que votou no candidato azul sobre a quantidade de pessoas que votou. No caso do período anterior a uma eleição, essa proporção aqui ela é desconhecida. O que se faz é se pegar uma amostra de tamanho N e se faz um cálculo a partir da amostra. Aqui, ó, 3 desses 6 votariam no candidato azul, uma proporção de 50%. A ideia é assim: esse valor P ele é desconhecido, mas a partir do valor P chapéu nós tentamos estimá-lo. Usando aqui os dados reais, por exemplo, esse 37% aqui, ele é um dado obtido a partir de uma amostra, enquanto que o dado real é esse 43% aqui. Isso aqui é uma proporção populacional, esse outro aqui é uma proporção amostral. É importante se utilizar uma amostra aleatória simples. Como que é isso? Nós vamos supor que é possível atribuir um número a cada uma das pessoas que vota. E depois é feito um sorteio ao estilo da Mega Sena. E assim são escolhidas as pessoas para se formar a amostra. Quando nós estamos trabalhando com esse processo aí, nós temos esta fórmula, em que aqui aparece
a tal da proporção amostral, esse número aqui, ó, aquele que é obtido através da entrevista. E nessa fórmula aparece essa quantidade aqui, que é a famosa margem de erro. Isso aqui, ó, é a margem de erro. O Instituto trabalha aqui, ó, com uma margem de erro de 2%. O que é que significa isso? Que eles estimavam que o Lula teria entre 49% e 53%, ou seja, é o 51 menos 2, 51 mais 2, e que o Bolsonaro teria entre 35% e 39%, ou seja, o 37 menos 2, o 37 mais 2. Aqui está a margem de erro. Vejamos o que é que nós temos nela. Bom, a expressão envolve o P-chapéu, a proporção amostral, envolve o N, que é a quantidade de pessoas que são entrevistadas, o tamanho da amostra. Para diminuir a margem de erro, nós podemos, por exemplo, aumentar a quantidade de pessoas entrevistadas. Só que isso pode ser muito caro. Essas pesquisas rendem, ao final de um processo eleitoral, milhões de reais para as empresas que fazem as pesquisas eleitorais. Ainda aqui na margem de erro, aparece esse número Z-alfa sobre 2. Ele está relacionado à significância e à confiança do processo. Já vou explicar o que é isso. Então agora eu vou falar sobre nível de confiança, que nas pesquisas ele é em geral fixado em 95%. Uma maneira simples de explicar o que é uma confiança de 95% em uma pesquisa é assim: se forem realizadas 100 pesquisas, em 95% delas, o intervalo de confiança conterá o verdadeiro valor da proporção. É assim. Aqui foi feita uma pesquisa e vale da teoria da matemática e estatística que quando nós fazemos 100 pesquisas, a maior parte delas, no caso 95, vai conter o verdadeiro valor que representa a quantidade de votos que um candidato terá em relação ao total de votantes. Mas existem pesquisas que não conterão o verdadeiro valor. Por exemplo, esta pesquisa aqui não contém o verdadeiro valor da proporção de votos que o candidato Bolsonaro obteve. Então, isso é um fato matemático. Quando se faz uma pesquisa, já é previsto essa probabilidade de erro no resultado do processo que foi feito. Bom, mas aí você vai dizer, tá, não dá para aumentar essa tal de confiança? Dá sim, só que quando nós aumentamos a confiança, aumenta a margem de erro. Por exemplo, ali, ó, com a confiança de 95%, nós temos uma margem de erro de 2%.
o candidato Lula era estimado que teria entre 49% e 53%. Se nós quisermos aumentar a confiança, isso faz com que a margem de erro cresça bastante. E esse intervalo de confiança aumenta bastante. Então você nota que, aumentando aqui bastante a confiança, nós chegamos a uma pesquisa que é muito ruim. Não adianta muito saber se um candidato terá entre 29% e 73% das intenções de voto. Por isso, o mercado meio que adotou o padrão de confiança 95%, margem de erro de 2%. Parece ser uma convenção de que esses números são os bons, porque aumentando muito aqui, esse intervalo fica ruim e a pesquisa quase que fica sem validade. Eu vou rapidamente falar sobre a parte técnica desse tal de nível de confiança. Mas isso aqui eu já vou avisando que é assunto para uma aula inteira. Então, muito rapidamente, é assim. Dada a confiança de 95%, nós somamos um número alfa, que se chama significância. E essa soma dá 1. Aqui no caso, a significância é de 5%. Esse 5%, ele representa uma área que fica entre esta curva aqui, ó, que se chama curva normal padrão, e o eixo dos x. E essa área está associada a um número, que é o tal do Z alfa sobre 2. E é esse número Z alfa sobre 2 que aparece aqui na fórmula da margem de erro. Então, a relação entre margem de erro e confiança se dá através desse número Z alfa sobre 2. Essa parte é bem técnica. Eu sei que eu falei bem rápido. E se você quiser aprofundar, terá que assistir às nossas aulas de estatística aqui no canal. Bom, então isso aí é a parte da teoria. Sabendo tudo isso, agora eu vou atrás daqueles 4 motivos que encontrei para explicar as diferenças encontradas aqui, ó, entre a teoria e a prática. Já vai vendo aí qual é o motivo que você achará o que mais influenciou, para depois colocar ali nos comentários. Motivo número 1. A explicação teórica que eu dei é baseada num modelo de amostra aleatória simples, aquele em que as pessoas são numeradas e é feito um sorteio para se formar a amostra. É claro que na prática não tem como se fazer isso. Então, os institutos de pesquisa precisam encontrar alguma maneira que seja o mais perto possível dessa escolha de amostra aleatória simples. O IPEC disse que utiliza o modelo de conglomerados. Então aqui, ó, nessa escolha da amostra, vale muito a credibilidade do instituto de pesquisa. Se a escolha da amostra for mal feita, o resultado da pesquisa pode não representar a realidade. O que é esse tal de modelo de conglomerados? O instituto de pesquisa pega dados referentes a diversas características da sociedade brasileira e tenta montar uma amostra
que represente essas características. Aparecem aqui, por exemplo, a escolaridade das pessoas, as idades, raça e cor, religião. Então, dentro do motivo 1, eu coloco: será que o Instituto não precisa melhorar a sua qualidade na hora de formar uma amostra? E no motivo 1, eu ainda incluo o seguinte. Aqui, nós temos o critério religião. E os dados que os institutos utilizam para montar a amostra são esses daqui. Muito baseado no censo de 2010, que é o último disponível. Só que lá em 2010, a quantidade de evangélicos no Brasil era bem menor, mesmo em proporção. Então é o seguinte, talvez a proporção de evangélicos que existem atualmente no Brasil tenha sido subestimada. E os evangélicos, em maioria, votam no Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível que o Instituto tenha colocado aqui, uma pequena quantidade de evangélicos na sua amostra, quando, na verdade, deveria ter colocado mais evangélicos, ou seja, mais pessoas que, em geral, votam no Bolsonaro. Bom, esse erro aqui, se aconteceu, foi devido ao fato de utilizarem dados lá de 2010, que são os últimos oficiais disponíveis. Esse é o motivo 1, essa questão da amostra. Motivo 2. Existe por parte do eleitorado do Bolsonaro uma rejeição à Rede Globo e aos institutos de pesquisa. Como que isso pode interferir no processo de uma pesquisa eleitoral? Vamos supor que uma pessoa que é um entrevistador precisa ir a essa rua aqui, conversar com as pessoas e perguntar em quem que elas votarão. Eu vou exagerar aqui para ficar mais claro. Mas vamos dizer que antes de esse entrevistador chegar à rua, esses bolsonaristas viram o entrevistador e fugiram. O entrevistador, quando chegar lá, só vê duas pessoas. Ele pergunta para elas em quem elas votarão e digamos que elas digam no Lula. Então, esse entrevistador aqui, por causa do boicote que foi feito pelos bolsonaristas, vai dizer que nessa região se vota bem mais no Lula. Então aí nós temos um fator bem importante. Um boicote por parte de um dos candidatos faz com que o outro tenha mais votos lá na pesquisa eleitoral. Então aí, uma explicação possível para essa diferença aqui. Nesse mesmo motivo do boicote, eu incluo os envergonhados. Existem pessoas que possuem vergonha em dizer o nome do candidato no qual votarão. Digamos que essas pessoas aqui, que antes votariam no Bolsonaro, na hora de falarem com um entrevistador, dizem que votam no Lula. Então, o fato de essa pessoa ter vergonha de votar no Bolsonaro e falar para o entrevistador que votará no Lula,
isso também altera o resultado da pesquisa. Então, aqui o motivo de boicote e vergonha. Outro motivo que pode ter levado àquela discrepância é aquele fornecido pela própria matemática. Nós sabemos que quando fazemos uma pesquisa eleitoral, existe aquela história de confiança. Pode ter acontecido o seguinte, que a amostra utilizada para fornecer esse resultado aqui tenha sido justamente uma daquelas que é uma amostra ruim, uma amostra que não contém o verdadeiro valor da proporção de votos que um candidato receberia. Então, aí esse foi o motivo 3, um motivo fornecido pela própria matemática. Já é esperado em uma pesquisa que algumas delas não representem a realidade. E, para fechar, é importante o seguinte: uma pesquisa eleitoral, ela representa as intenções de voto das pessoas em um curto período. Essa feita pelo IPEC foi realizada entre 29 de setembro e 1 de outubro. Pode ter acontecido de pessoas, na última hora, terem mudado a sua intenção de voto. A pesquisa foi feita aqui e a realidade brasileira era uma naquele instante. Mas as pessoas podem simplesmente, um dia depois, mudar de opinião. Elas votariam em alguém e migraram para outro candidato. Então esse é o meu quarto motivo. Os indecisos ou aqueles que trocaram de candidato na última hora. Pode ter acontecido de que pessoas que votariam em outros candidatos, na última hora decidiram votar no Bolsonaro. Aí os 4 motivos que eu fui capaz de encontrar. Então, a parte matemática, ela é, num certo sentido, eu posso dizer, perfeita. Se houve algum erro no processo, foi um erro humano, ou por parte do instituto, que não foi capaz de montar uma amostra perfeita, ou por causa do boicote, ou voto envergonhado, ou por causa das pessoas que mudaram de opinião na última hora. Coloca ali nos comentários, por favor, qual você considera que é o principal motivo para a diferença entre o esperado e o que de fato aconteceu. Ou algum outro motivo que você pensou e que eu não pensei. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.